uma chuva de bênçãos, sabedoria na vida deles, Senhor. Que Ele cada dia mais possa ensinar aqueles que precisam. Amém? Pode sentar, por gentileza. Marcelo, disponível. Vamos ler versículo 9 ao 12 e depois carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Nós estamos no culto de ensino. Quero lembrar aos irmãos, aqui nessa noite, os obreiros principalmente, que as cartas de Paulo nós não falamos livros, falamos carta. Carta de Paulo aos Coríntios, carta aos Hebreus. Livros são os do Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos. As demais são cartas de João, Pedro e assim consequentemente. Amém? Só para os irmãos se expressarem de forma correta quando forem ministrar. Aleluia. Gênesis 6, versículo 9, 12 e depois Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Vamos ler Gênesis 6, versículo número 9 a seguir. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações, no plural. E Noé andava com Deus. E Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. E também a terra estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus escolheu a terra, e essa estava corrompida. Deus olhou a terra, e essa estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus olhou a terra e viu que estava corrompida em todos os seus caminhos. Hebreus capítulo 11, versículo 7 apenas. Hebreus 11, versículo 7 apenas. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se haviam movido de temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Repita comigo somente a parte A do primeiro versículo, da primeira parte do versículo 7. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se viram. Sente, por gentileza, não tire sua atenção por nada da palavra de Deus. Querido Deus, mais uma vez eu te dou graça, te agradeço pela oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. Me dê graça e inspiração mais uma vez e me esconda-me detrás de ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós abrimos o livro do Gênesis, capítulo 1 a seguir, nós vemos a criação. Um pouquinho mais na frente vemos a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Em seguida vamos ver que Deus começa a levantar descendentes, ou seja, pai de famílias, que proclamava o seu nome, que já anunciava o seu nome, como era Sete. E depois a seguir vamos ver a sua descendência. Chegamos em Enoque. Capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus 365 dias e não viu, porque Deus o tomou para si. Ele foi transladado, algumas traduções dizem, ele foi arrebatado. Deus o tomou para si, andou tanto com Deus, que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Nós não temos nenhum registro que prova que Enoque morreu. Não temos nenhum registro na Bíblia dizendo que Enoque ele foi sepultado, ele foi arrebatado, transladado, Deus tomou para si. Como ele está lá, não sei, se ele é um corpo glorificado, se Deus matou e ressuscitou ele numa dimensão diferente. A Bíblia não diz, diz que só que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Isso é uma réplica de todos aqueles da Igreja de Cristo que andam com Cristo. Todos que andam com Cristo, um dia também Deus o tomará para si.
E foi Paulo que disse isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Lá pelo versículo 16 a seguir, ele diz que está na palavra de ordem: a última trombeta de Deus, o arcanjo tocará. Os mortos que tiverem morto em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor nos ares para sempre. Então o que aconteceu com Enoque vai acontecer com o povo de Deus do século 21. Porque eu creio que Jesus não vai demorar para voltar. E após Enoque ser levado por Deus, a descendência temente a Deus continuou. E a Bíblia diz agora: Deus levanta Noé. E a Bíblia faz a mesma expressão, que Noé andou por Deus. Veja que Noé pegou os mesmos princípios. O seu tataravô Enoque, ele deixou um legado onde um dos seus netos pegou como reverência de fé, de homem de Deus, e ele andou com Deus como andou Enoque. E a Bíblia diz que Deus então chegou o momento, olhando para a terra, e a terra agora estava corrompida, cheia de violência, como diz no capítulo 6 de Gênesis. E Deus desce e fala com Noé e diz: olha, eu te achei um homem justo. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz: que Noé era um homem justo diante daquela geração que se destacava. Agora eu vou estar lendo para os irmãos. Que se destacava entre aquela geração. Quando Deus olha do céu para a terra, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando o justo. E a Bíblia diz, vai mais fundo ainda, que os seus olhos estão sobre os ímpios e os justos. Os olhos de Deus, Apocalipse diz que Deus ele tem 7 espíritos de fogo que olha para mim e para você. Lógico, de forma simbólica. E eu não vou entrar aqui nesse momento. Mas a Bíblia diz que Deus olha para a terra e vê os homens ímpios e os homens justos. Os olhos de Deus estão sobre a face da terra. Por mais que alguns filósofos, por mais que alguns homens intelectuais, e por mais que alguns indoutos, pela sua ignorância, seja sábios, seja homens que não tenham letra, por mais que sejam ignorantes, eles olham para o céu e dizem: Deus existe. Alguma coisa está acontecendo no mundo, porque os olhos de Deus sempre esteve sobre a face da terra. Deus, a princípio, nunca criou a terra, meus amados, para destruir. Deus criou a terra com um propósito específico. Mas os seus moradores, nós vamos ver sobre isso mais na frente do ensino dessa noite, estragaram a terra. Os moradores dessa terra poluíram, corromperam, encheram de maldade, de violência. Mas Deus, Ele tem um aviso para a nossa geração. Todos os tempos bíblicos, Deus sempre levantou a sua voz de aviso para todas as gerações. Todas as gerações. Deus avisou Adão e Eva lá no Éden: pode comer de todas as árvores, frutos, mas da árvore do conhecimento do mal, estou avisando, não coma. Deus avisou para todas as gerações. Tu acha que Deus não avisou de alguma forma pelos homens, pela descendência de Sete, que Deus não estava se agradando da geração de Noé? Óbvio que sim. A Bíblia não relata com detalhes, mas houve um período de muitos anos e séculos, de Sete a Noé. Houve séculos e séculos que se passaram. E se Sete, pela boca de Sete, começou então a falar e fazer menção e a cultuar a Deus com mais fervência, com mais veracidade, consequentemente a sua descendência deram continuidade para anunciar o Deus dos seus pais. Então a geração de Noé, eles não estavam ali inocentes. Tinha homens que estavam anunciando sobre Deus. Mas Deus levanta Noé para ser um referencial. Dentre todos os homens, Noé se destacou pela sua simplicidade.
pela sua fé, pela sua obediência, de andar com Deus. Deus achou de agrado a fé de quem é mesmo? Tem certeza? De Noé. E a Bíblia diz que então Deus se agradou e disse: faça uma arca. Era uma arca ou uma canoa? Porque tem alguns teólogos aí que querem fazer milagre para Deus, fica inventando coisa, e diz que o peixe que engoliu Jonas não é aquilo mesmo, diz que os cavaleiros de Faraó não morreram lá no Egito porque era muito raso. Eles querem tentar ajudar Deus a fazer milagre. Ninguém ajuda Deus a fazer milagre. Pelo contrário, só tem um ser que pode fazer milagre, e esse é Deus. De tudo, Deus pode fazer milagre, nos mínimos detalhes Ele pode fazer milagres. Amém ou não amém? Amém. Então, de todas as gerações, você vai perceber que Deus sempre trouxe um aviso para as gerações. E o tema dessa mensagem de hoje é, adivinha? Na introdução já deu para perceber. Quero falar nessa noite sobre o aviso de Deus. Sobre o quê? O aviso de Deus. Eu vou sair rapidamente da introdução, porque é muito necessário nós ter uma base inicial. Hebreus 11:7, onde nós vimos, diz assim: pela fé, Noé sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se viam. Vou repetir: pela fé, Noé sendo avisado por Deus das coisas que não se viam. Deus avisou Noé. Vou repetir para memorizar. Deus, em todas as gerações, Deus, Ele avisou as gerações. Nenhuma geração foi impune ou ficará impune diante de Deus, seja de uma crítica construtiva ou não, seja ela boa ou ruim. Deus sempre avisava que haveria renovo, que haveria mudança, que Deus ia fazer, Deus ia cumprir promessas, mas em todas as gerações, Deus sempre avisou, antes de qualquer desgraça, coisas ruins, cativeiro, doença, tudo que veio sobre o seu povo, de bom e de ruim, Deus sempre avisa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o aviso de Deus. Dentre 70 sermões que Deus me deu preparado para a glória dele, dentro de 71, eu falei: Senhor, o que tu queres que eu fale, o que eu ensine nessa noite de hoje? E veio exatamente sobre esse tema para ministrar nessa noite: o aviso de Deus. O aviso é um alerta, é um despertamento de Deus. É o que? Aviso é um alerta, é um despertamento de Deus para pessoas, gerações e séculos. Deus está falando há tempos no nosso Brasil. É tempo de um brasileiro, é tempo de o país brasileiro mudar a sua forma de cultuar. Não estou falando dos remanescentes, estou falando da maioria de cristãos que realmente não estão condizendo com aquilo que as Escrituras ensinam. Somos bons para ser cristão dentro de um quarto, somos bons para ser cristão aqui quando estamos pregando, somos bons para ser cristão quando estamos louvando, somos bons para ser cristão quando estamos de ternos e gravatas, de roupas lindas e cheirosas. Mas Deus quer que nós sejamos verdadeiros fiéis aqui dentro e lá fora. Não queremos ser melhor do que ninguém. A minha santidade não é para eu humilhar meu irmão mais fraco, não. Porque também acontece isso. Só porque eu oro mais, só porque eu sou mais usado, só porque eu tenho mais um carro elevado, só porque eu tenho um título no teu nome. Muitas vezes queremos humilhar e envergonhar os pequeninos que estão aí lutando para permanecer firme na presença de Deus. Deus, Ele sempre alerta, Ele sempre avisa, Ele sempre desperta algo, ou alguém, ou uma nação, quando Ele quer fazer alguma coisa.
Efésios 5,14 diz o quê? Levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá. É bíblico. O alerta de Deus é um despertar, é um alerta, é um sinal para o ímpio e para o povo de Deus. Deus sempre usa dois meios para falar com o seu povo. Quantos meios? Deus sempre usa dois meios para falar com o ímpio e com o seu povo. Quais são eles? Olha o que eu aprendi na Bíblia, lendo e meditando nesse texto. Primeiro, Deus avisa. E o aviso é através da fala, ou seja, através da palavra. Deus avisa. E Ele avisa através da palavra, da fala dele, através das Escrituras, ou do homem ou da mulher que está sendo direcionado pela palavra de Deus. Quantos países aí estão sofrendo hoje? Porque Deus enviou homens para avisar, pregando a palavra dele. Arrependei-vos, porque eu tenho algo para essa nação. Continuaram com seus ocultismos, continuaram com as suas feitiçarias, continuaram com as suas idolatrias, continuaram com as suas prostituições, continuaram com as suas mentiras, continuaram com as suas vidas levianas diante de Deus. Mas Deus alertou países, Deus alertou cidades, Deus alertou pessoas, mas não deu crédito. A primeira forma de Deus avisar é através da fala, ou seja, através da sua palavra, da mensagem de Deus. E o segundo é através do despertar. E esse despertar é através do toque de Deus. Se o aviso vem através da palavra, o despertar vem através do toque. Qual que é melhor? Deus falar conosco através da palavra ou através do toque? Porque através da palavra ele está usando mais de misericórdia, porque ele está alertando. Mude, dê lugar, receba a repreensão, receba a mudança, mude de vida, tenha vergonha na cara, se arrependa, tenha humildade, quebra o orgulho. A palavra é um ato de misericórdia grande de Deus. Mas através do toque, do despertar do toque, é diferente. Porque quando Deus vai despertar alguém realmente, é porque já está no limite. É o único meio. Ele não precisa, mas é um ato de misericórdia. É o único meio para trazer alguém até a sua presença. E esse alguém, não estou falando de qualquer pessoa, são aqueles estudos de coração. São aquelas pessoas que Deus tem um plano, tem uma chamada, é um país que tem um plano, uma chamada divina. Mas eu não quero nem o reza brava. Aí Deus já falou, avisou através da palavra, enviou seus servos, enviou suas servas, enviou homens e mulheres para pregar na rua, nas redes sociais, nas rádios, nos programas de TV, enviou sua palavra para alertar e avisar. Não quis ter mais uma segunda forma. A segunda forma é um despertar. Quando alguém está dormindo e eu vou despertar ele, eu posso não? Acorda, rapaz. Levanta, está dormindo demais. Quando Deus vai despertar alguém, ele toca. Só que o toque de Deus não é como o pastor Jair. Quando o pastor Jair quer tocar em um irmão que está aí pentegando, querendo ir para o mundo, ele vai lá chorando: meu filho, não faça isso. Ele toca, fala: não saia da igreja, vem para o culto, vem, pega no abraço e arrasta. Mas Deus, quando ele toca como tocaram no Egito, enviando 10 pragas. Eu estou pedindo com zelo: libera meu povo, libera os cabras. Libera os homens. Ele avisa com calma, ele alerta, com a sua palavra, libera, desperta. Aí não quis, então ele começa a despertar. E o despertar dele foi as 10 pragas.
Quando morreu o primogênito, vai, está ligado esse carro, pode ir. Quando Deus ele toca em Nabucodonosor. Deus tinha feito ele um homem grande, a maior potência mundial da época era Nabucodonosor. Aí um dia ele saiu na vizinha, lá para no seu palácio, olhou para si para o lado e começou a se agradecer. Falei, foi eu mesmo, é meu poder, é a minha potência militar, é o meu nome grande que está fluindo por toda a terra. Aí Deus já tentei, já usei Daniel, ele desvendou a escritura que estava na parede, que é o pisão, pedaço de forte na balança, achar de falso. Deus usou várias formas. Deus usou Israel para trazer um povo Egito, porque Israel era o modelo, era através de Israel que toda a terra deveria reconhecer o Deus de Israel. Mas eles não queriam. Lá estava Nabucodonosor na casa gloriosa, se orgulhando, diz a Bíblia, que Deus tocou nele, desperta. Virou um bicho, cresceu os pelos, criou as suas unhas grandes e começou a comer capim. E eu volto a repetir nessa noite: qual dos meios que nós vamos querer para ouvir o aviso de Deus? É através da fala, da palavra, ou através do despertar dele? Todas as vezes que Deus tocou uma nação, em um país, em um continente, uma família, uma pessoa, foi grande o desastre. Grande. Meus amados, nessa noite eu não estou aqui para fazer medo a ninguém. Estou simplesmente como um simples servo de Deus, que assumiu uma chamada divina para ensinar o povo o caminho do céu. Eu estou fazendo aquilo que Cristo me chamou. As minhas pernas aqui, só Deus sabe como é que eu estou. Peguei muito peso hoje, cansado. Meditei um pouco durante o meu almoço e agora o restante para concluir o sermão aqui nesse corredor aqui atrás. Para trazer essa mensagem para te dizer: desperta. Desperta. Não troque a terra pelo céu. Não troque o que é passageiro por aquilo que é eterno. Não toque os prazeres desse mundo pela presença gloriosa do Espírito Santo. Não troque a visão terrena pela visão celestial. Troque, não troque, não troque, porque Deus está avisando há tempo, Deus está avisando há séculos, Deus está avisando há dias que é tempo de nós despertarmos desse sono. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantas famílias mas estão hoje sofrendo algo que não era para sofrer? Quantas famílias, quantas pessoas que estão aí padecendo vazia de Deus? A tristeza está tomando conta da sua alma. A angústia está tomando conta do labirinto da sua alma. A tristeza, o desespero está tomando conta da sua vida, porque saíram do plano de Deus, trocaram aquilo que era divino, trocaram a vontade de Deus por aquilo que é muito passageiro, por prazer de meia hora, por momentos de dias e meses e alguns de anos, mas que trouxe uma destruição que leva toda a sua vida. Será que vale o momento agora ter uma vida com Deus? Será que vale agora um pequeno momento de dias e meses, talvez alguns anos, se chegar lá, por algo maravilhoso que Deus tem para nossas vidas? Será que vale a pena? Deus está avisando, porque Deus, desde os tempos bíblicos, Ele sempre avisou. Não é tempo de brincarmos, não é tempo de nós retrocedermos. Jesus disse aqui: no que colocar a mão no arado, não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. E eu quero dizer nessa noite que bem-aventurados são os vós que estão aqui nessa noite. Poderia estar a igreja por completo, mas não estão aqui. E não estou julgando. Eu estou triste porque a vontade do pastor, entre aspas, triste entre aspas, é que todos estivessem aqui aprendendo o maná de Deus, recebendo o maná de Deus. Pois bem, qual é dos dois que vamos escolher? O aviso de Deus, o aviso é um despertar de Deus, é um ato de misericórdia.
pois não quer que ninguém se perca, mas tenha o pleno conhecimento da verdade. 2 de Pedro 3:9. Eu repeti, Hebreus 11:7. Foi pela fé que Noé ouviu o aviso de Deus sobre as coisas que iriam acontecer e que não podia ser vista. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca. Com ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Hebreus 7, versículo 11. Olha, meus amados, Noé ele foi bem-aventurado. Ele avisou. O escritor de Hebreu disse que ele pregava. Lá no Gênesis, lá não conta que ele pregava, mas aqui o escritor de Hebreu diz que ele era o pregoeiro da justiça, ou seja, toda a geração da vida de Noé ouviu Noé dizer: venha um dilúvio. Todas as pessoas que viviam na época de Noé ouviam dele e da sua família: venha um dilúvio. Ninguém não deu nem uma moral, ninguém não deu nem uma bola, mas a Bíblia diz que pegou a todos de surpresa. Mas Noé e a sua família entrou na arca e se salvou. O nosso dever é de pregar, de ensinar, não condenar ninguém ao inferno, porque enquanto a vida é a esperança, é pregar, só prega, ensine e fala, porque a decisão é pessoal. Mas se ninguém quiser, busque pela sua família, faça como Noé. Mas eu e a minha família vamos entrar na arca, porque acreditamos no aviso de Deus. Acredita naquilo que Deus já falou para você, meu querido. Acredita. Deus está alertando. Deus está avisando. Glória a Deus, aleluia. Joel 2, versículo 1 diz assim, e o 2: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Veja que na época de Joel já havia um aviso de Deus também para aquela geração. Versículo 2: dia de treva e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiantes, de geração em geração. Na época de Joel, Deus também alertou que viria um grande povo, um grande exército. O livro de Joel ele é dividido entre os estudiosos. Alguns acreditam que foi antes do cativeiro, outros acreditam que foi depois do cativeiro. Por aquilo que eu estudei e lendo o livro de Joel, eu acredito que foi depois do cativeiro, antes do cativeiro. Só que Deus avisou a geração de Joel. Só que o que me alegra é que a geração de Joel tinha uma palavra de juízo de Deus. Uma palavra de juízo, Deus estava avisando. Só que a geração de Joel decidiu se humilhar. Deus falou assim: rasga os vossos corações e não as vossas vestes. Entre na minha presença com jejum e oração e lágrimas. E a geração de Joel, a Bíblia diz que eles se arrependeram. E Deus me manda agora, versículo 28 a seguir, diz que então Deus traz uma palavra de restauração, diz: meu povo não vai ser mais envergonhado. A geração de Joel, a geração de Joel, eles se arrependeram e o juízo que viria para a sua geração passou para a frente, porque Deus é assim, Ele manda a palavra de juízo, mas se a tal geração se arrepender, se tal família se arrepender, se tal pessoa se arrepender, Deus tira aquela palavra de juízo e traz uma palavra de restauração. A geração de Joel se arrependeu e ao juízo que viria sobre eles já não veio. Aí a outra geração que não ouviu a voz de Deus veio sobre eles, e eu creio que então veio os caldeus e os levou para a Babilônia. Mas a palavra é: tocai a trombeta em Sião, proclamai em alta voz no monte da minha santidade, na minha presença, tocai a trombeta. O que esse texto está dizendo? Entre na minha presença e clame.
entre na minha presença e grite de desespero. E essa trombeta, esse grito aqui, essa voz alta, porque eu só posso gritar se eu estou em algum desespero. É alguma coisa, eu quero chamar a atenção, alguma coisa está acontecendo. Quando eu grito, estou me expressando alguma coisa. E quando Deus diz, toquei a trombeta, Ele está dizendo, rasgue seus corações. Os textos para frente vai dizer sobre isso. Grite na minha presença, com jejum, com pranto e com lágrimas nos vossos olhos. Quantos de nós vamos chorar mais na presença de Deus? Os nossos lenços estão sumindo dos nossos altares, do meio da igreja do Senhor. Nós choramos por tudo. Quantos cristãos choraram porque o Brasil saiu da Copa do Mundo? Quantos choram hoje assistindo série de filmes aí? Quantas pessoas choram hoje por tantas coisas? Mas não chora Deus alertando. Tem um juízo vindo. Já não chora mais de arrependimento. Não é um choro de... Aqui sabe aquele choro falso? Não é um choro falso. É aquele choro que eu choro aqui, mas quando sai da porta do tempo, no outro dia eu estou praticando as mesmas coisas. O choro verdadeiro é aquilo de verdade, de mudança, de querer melhorar na presença de Deus. Esse choro, Deus aceita na sua presença. É tempo de mudança, meu querido. É tempo de nós nos apegarmos com Deus. É tempo. 2 Pedro 2, 5 a seguir. E não perdoou o mundo, que é Deus, ó. E não perdoou o mundo antigo. Falando da época de Noé. Pedro dizendo: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subdivisão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para o exemplo aos que vivem impiamente. Ou seja, Deus está dizendo na sua palavra que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e com a época de Noé é para servir de exemplo para todos os ímpios, para todos aqueles que não querem nada com Ele. É o texto que está dizendo. Versículo 7. E livrou o justo Ló, enfatar da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligindo todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para seres castigados. Por que muitos já não pregam mais esse texto, meu irmãos? Quantos líderes Deus vai cobrar no dia do juízo? Quantos líderes serão cobrados? Por quê? Porque não pregam o que está escrito. Não precisa nós falar outra coisa. Nós temos que pregar só o que está aqui dentro. Quem quiser ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não quiser congregar na igreja que está pregando a verdade, tem 1 milhão de igrejas por aí, vá para lá. Se você for ser salvo, glória a Deus por isso lá. Mas nós temos que pregar o que está escrito e ponto final. Olha o que a Bíblia diz. Mas assim sai o Senhor livrar da tentação os piedosos, mas reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus, Ele avisa. Ninguém vai ser castigado, ninguém vai ser condenado injustamente. Deus avisou antes, através da palavra e através do toque. Não aceitou, infelizmente, o juízo, o castigo virá. O tempo é agora. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto está perto. O dia é agora. Não tem como nós fortalecer em Deus. Não tem como nós se fortalecer no Senhor. Efésios 6, 10. E na força do seu poder, tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, versículo 11. Porque nós não devemos lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra as ordens espirituais
espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura para resistir o dia mau. Fazendo tudo isso em oração, em súplica, oramos uns pelos outros. Vamos orar, vamos buscar, vamos nos encher de Deus. Somente cheio de Deus, meus queridos, nós vamos vencer o pecado. Somente cheio de Deus, vamos vencer o mundo. Vou melhorar agora. Somente cheio de Deus, vamos vencer essa carne aqui nossa. Somente cheio de Deus. É por isso que eu fico meio bravo com algumas pessoas que não têm entendimento, que falam sem entendimento, fica criticando alguns de nós que adoram a Deus. Eu sei que tem uns exageros, tem, em todo lugar vai ter, filho. Mas eu não gosto quando alguém fica falando de alguns irmãos que se alegram no espírito, que sapateia, que pula, que roda, não quebrando nada, não machucando ninguém. Deixa o irmão, meu querido, porque ele está se alegrando em Deus. Ah, mas é carne. Eu não me alegro no espírito, não fui transformado ainda, estou num corpo de carne, logicamente. Então, só quem sente, sabe a alegria que é de se alegrar na presença de Deus. Se enche. É melhor nós dançar na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, do que dançar cheio de demônio lá fora. É melhor nós pular cheio de Deus, do que pular cheio de pombagira lá fora. É melhor nós falar línguas estranhas aqui alta, do que falar a língua dos outros, meter a língua dos outros baixinho lá fora. Porque a gente é assim. Para que falar línguas estranhas alto? Ah, porque fala línguas. Melhor falar línguas estranhas. A Bíblia diz que não fala homem, estou falando com Deus. Em contrapartida, não fala línguas, não profetiza. Não estou criticando, viu? Quem não fala. Estou fazendo aqui uma crítica construtiva. Mas tem gente que não fala nada disso, mas fala baixinho dos outros. Ah, tá vendo aquele pastor lá? Ah, tá vendo aquela irmã lá? Então, se expresse a sua adoração do jeito que você quiser. Não trazendo um bagunço no culto. Fora isso, você tem toda a liberdade de adorar a Deus da forma que você achar melhor. Agora, lembra do pastor Vicente. Ontem. Agora eu vou começar o primeiro ponto. Só três. Primeiro ponto, o aviso de Deus sobre a corrupção na terra. O aviso de Deus sobre o quê? Corrupção na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Corrupção na Bíblia, ela é ampla, ela abrange muitas coisas. Fala de coisas morais e espirituais, ou seja, quando fala de corrupção, fala de coisas morais, ou seja, do dia cotidiano da ação dos seres humanos, e da vida espiritual. Tem pessoas que são corruptas fisicamente, moralmente, humanamente falando, e tem pessoas que são corruptas espiritualmente, na religião, no meio evangélico e assim consequentemente. Mas quando fala de corrupção, abrange todas as áreas de nossas vidas da raça humana. Corrupção ela é representada como distorção dos princípios divinos, como a decadência pessoal e espiritual das pessoas. Então a corrupção fala da decadência, do declínio, do deixar dos seres humanos de praticar e de fazer o que é certo diante de Deus e diante dos homens. Tem alguns irmãos nossos que pensam que fazer o que é certo é só para Deus. Aí quando é para o homem, quer fazer as coisas todas erradas. Não é assim não. Corrupção, quando fala de corrupção na Bíblia, fala tanto na nossa vida social como na vida espiritual. Tem gente que é uma bênção aqui na casa de Deus, mas lá fora só Jesus na causa. Aqui dentro é um anjo, lá dentro é um demônio, lá fora é um demônio. Não é o diabo que entra dentro deles, é esse dentro do diabo que faz coisas terríveis. Tem umas irmãs, já tem irmãos que não tem uma pombagira, tem um pombal voando em cima deles. Um pombal. Legião de demônio. Sensualizando, fazendo uma mesma de coisas que está fora das escrituras. Tudo aquilo que eu e você faz para chamar a atenção de outra pessoa sexualmente, de forma sexual, nós estamos trazendo o quê? O pecado de lascívia.
E a Bíblia diz que os que praticam pecado de lascívia sem arrependimento para mudança, leva a condenação. Leva a condenação. Tudo que nós faz e pratica que leva ao pecado, Deus não se agrada. Fuja, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Fuja. Você e eu, nós estamos sujeitos a pecar. Aqui, acolá, é sujeito. O pecado nas nossas vidas é uma falha, não é uma prática contínua. Ou seja, nós somos pecadores remidos, é diferente. Os pecadores lá fora, eles pecam todos os dias o mesmo pecado, não tem vontade de mudança, e não busca mudança. O crente não, nós somos pecadores, pecamos aqui, mas nós choramos, nos arrependemos, jejuamos para se libertar daquele tal pecado. Lemos a Escritura, vamos conhecer a verdade, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. É assim que o crente vê o pecado, mas não dando lugar à carne. A Bíblia diz, não ter lugar ao diabo, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se nós continuar com essas coisinhas que não tem nada a ver, um abismo chama outro abismo. Um pecadinho chama outro pecadinho, um pecadinho chama outro pecadinho, e do pecadinho vai ficando pecadão, e até virar o quê? Condenado. A Bíblia diz que o pecado sendo consumado leva à morte. Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta. Jaz à porta. Cabe a você não deixar ele se consumir. E outros falavam, não faça o que você está querendo fazer. Não deixe isso tomar conta do seu coração e consumir esse desejo. Consumir esse desejo. Quanto mais nos aproximar de Deus, mais parecido com Ele vamos se tornar. Quanto mais nós se aproximarmos do pecado, mais o diabo vamos nos aparecer. A Bíblia diz que o diabo é o pai do pecado. Ele pecou desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque ele nunca falou da verdade, nem quer viver a verdade. Ele é o pai dos pecados. O primeiro pecado não foi em Adão, foi lá nas regiões celestiais, pelo anjo. E aqui já é para outro ensino. É óbvio, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, a Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia diz que os filhos das trevas e os filhos da luz. Não sou eu que diz, é a Bíblia. A Bíblia que diz sobre tudo que eu estou pregando para vocês. Tudo que eu estou pregando aqui, depois se vocês quiserem anotar, procurar na Escritura, me questionar, você tem toda a liberdade. Mas eu tenho certeza, convicção, o que estou pregando e ensinando é o que está na Bíblia Sagrada. Corrupção. Isaías 24:5, olha o que diz. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem a lei, mudam os status e quebram a aliança eterna. Versículo 6. Por isso a maldade consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Veja que no versículo de número 5, capítulo 24 de Isaías, diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. É a raça humana que contaminou a terra. Na primeira carta de Pedro diz assim, que a terra, ela geme como dor de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a própria natureza quer que eu e você se manifeste como filho de Deus, como se fosse um grito de socorro, para que Jesus volte logo e restaure essa terra e faça o que eu tenho que fazer. A natureza está gemendo por causa de tanta maldade e corrupção que contaminou essa terra. Meus amados, é muito sério a nossa vida com Deus. Por isso que o mundo aí fora, a maioria, tem que ficar falando aqui, explicando, porque para não levar para a crítica, né? Porque está terrível. O mundo aí fora, meu querido, não quer saber de Deus. Somente
a igreja, através do Espírito Santo e a palavra, para trazer a clareza desses povos, dessas almas. Romanos capítulo 11 diz que o Deus desse século cegou o entendimento do Evangelho da glória de Deus, para que eles não entendam. Ou seja, estão cegos àquilo que diz, como eu e você um dia estavam. Só que eles estão sendo alertados, eles estão sendo avisados. Tem pessoas na rua pregando, já estão tentando parar aí os homens de Deus ali em São Paulo, na praça, lá, já estão tentando parar, com documentação e tudo. Os guardas tentando parar, barrar a pregação do Evangelho. Os pastores lá cuidando dos drogados lá, dando comida, pregando, cuidando, levando roupa. Mas isso aí, para muitos aí, para alguns das leis aí, dos políticos, está fazendo maldade, cuidando. Mas Jesus disse que vós sereis odiados por causa do meu nome. Olha o que Jesus disse em Mateus 7. Vós serão odiados pela própria família. O pai com os filhos, a mãe com a sua filha, a nora com o sogro. Jesus disse isso em Mateus 7, no sermão dele, que os vossos inimigos serão da própria casa. Mas ele deixou a palavra em Mateus 24, 13, uma promessa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Tiago 1,7, olha o que diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: qualquer visitar os órfãos, as viúvas, e nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. É o primeiro ponto, a corrupção no mundo da terra. A religião verdadeira é ajudar os necessitados e se separar da corrupção desse mundo. Amo a Assembleia de Deus, sou assembleano, mas não é a placa nossa que salva e que leva ninguém para o céu. Não é nosso costume, muitas vezes, que vai levar alguém para o céu. Pode ser a igreja A, a igreja B, não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar é a obediência a essa palavra. Jesus disse aqui em Tiago: a única religião verdadeira é ajudar os necessitados e se separar da corrupção. A Bíblia é um manual de regra de fé, onde está tudo aquilo que está para nossas vidas ser salvas. A Bíblia, vou concluir, vou passar de 9 e 10 de março, 8, 9 e 5, 9 e 10 de março. A Bíblia ela foi escrita no período de 1600 anos, querido. Vou falar isso para vocês que pregam aí, evangelizando, saiba responder pessoas aí. Alguém dizer, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. 2 Timóteo 2 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para ensinar, instruir, para que o homem seja perfeito e aperfeiçoado em toda boa obra. Então a Bíblia foi escrita no período todo de 1600 anos. Cerca de 40 homens foram inspirados por Deus para deixar escrito tudo aquilo que está registrado. O que a Bíblia contém? Palavras de vida eterna. Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, por ter nelas palavra de vida eterna, e são elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. Ou seja, as Escrituras revelam Cristo para a humanidade, revelam Deus para a humanidade. Eu aprendi algo muito lindo esses dias, de um homem muito sábio, criador de alma. Ele diz que a Bíblia nunca quis provar que Deus existe. Eu fiquei perguntando, e eu cheguei à conclusão: é verdade. Porque Deus quer que a raça humana creia nele pela fé. Para crer em Deus, as pessoas já creem em deuses estranhos, que apalpam, não anda, mas tem perna, mas não anda, tem boca, mas não fala. Se for preso, começa com os meus vícios, que está sendo registrado, né? Mas pelos vícios, depois os presbíteros, eles vai indo. Deixa por último. Auxiliares, sonoplasta.
Eita Jesus! Vamos lá. A Bíblia, segundo ponto, o aviso de Deus sobre a violência na terra. A Bíblia fala sobre a violência como algo maligno que será castigado por Deus. Ou seja, a Bíblia fala sobre o aviso de Deus, sobre a violência, sobre a corrupção, como nós já falamos. A violência, meu querido, ela é maligna. A violência nunca provém de Deus. A Bíblia diz lá em Malaquias, salvo engano, em Malaquias, esqueci o capítulo, não sei se é o capítulo 6, não lembro. Mas é em Malaquias que diz: Deus abomina o divórcio e também a violência. A violência. Deus abomina a violência, seja ela doméstica, seja ela força de poder espiritual, porque tem pastores que querem mandar. Nós não mandamos de ninguém, estamos aqui para ensinar. A violência, Deus castiga e condena e é maligno. Romanos 1,18 diz assim: que a ira de Deus é revelada contra a injustiça e a impiedade. Romanos 1,18. Romanos 5,9 diz que seremos salvos da ira por meio do sangue da ira que virá. Romanos 12,19 diz que devemos dar lugar à ira de Deus, pois é dele a vingança. Ou seja, em outra tradução diz que a ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Nós não podemos fazer vingança, porque a vingança pertence a Deus. Nós oramos e colocamos nas mãos de Deus. Está explodindo de raiva, vai para um quarto, vai para um monte, vai numa caverna, tira um tempo com Deus, e você vai sair lá tranquilo pela brisa de Deus. Aleluia, Jesus. Deus cobrará de cada geração suas práticas violentas e maldosas. Em todas as gerações, Deus cobrou as suas práticas violentas e maldosas. Nenhuma delas saiu impuras, porque Ele avisou, Ele alertou, Ele despertou. Em todas as gerações houve o aviso de Deus. Por isso, nenhuma maldade, malignidade, nem alguém violento vai se escapar do juízo de Deus. Santos, nós recebemos o espírito de liberdade, diz a Bíblia, não de escravidão. Nós somos mudados. A velha natureza ela foi transformada pela regeneração do Espírito Santo. A velha natureza ela foi transformada quando um novo homem nasceu. Quando o velho Jailton foi lançado no lago do esquecimento, a nova natureza veio sobre mim. Para isso, eu tenho que dar liberdade para que Deus mude meu caráter, mude a minha vida. É necessário conhecer a Bíblia Sagrada. Pastor Vicente citou esses dias. Salmo 119, verso 105. Lâmpadas para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela é a lâmpada. Salvo engano, agora, quando eu não sei, eu falo isso. Se eu não me engano, Salmos 9 ou é o 18, diz que os passos do bom homem são guiados, conduzidos pelo Senhor. Nós somos guiados, meus queridos. Nós somos transformados, a Bíblia diz em Gálatas que nós somos guiados pelo Espírito, capítulo 5 de Gálatas. Terceiro ponto e último é que em meio à corrupção e à violência, Deus tem os seus remanescentes. Ou seja, diante dos avisos de Deus, Deus sempre tem os seus remanescentes. Vamos ver isso lá em Gênesis 6, versículo 9, fala lá de Noé. Na Bíblia, remanescente se refere a um grupo de pessoas que permanecem fiéis a Deus. Ou seja, em todas as gerações que a corrupção, a violência está tomando de conta, estão abandonando Deus, sempre houve e sempre haverá aqueles que não negociam a sua fé com o seu Deus. Nós vemos isso lá na Babilônia com Daniel, com Jó, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vimos Noé. Nós vemos a galeria do capítulo 11 de Hebreus,
aonde homens que venceram o fogo, venceram a água, venceram reinos, venceram os governos, venceram os impérios. Por quê? Porque eram os remanescentes das suas gerações. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz o Senhor a Noé: entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas da terra, apenas você é justo. Gênesis 7, versículo 1. Isaías 65, versículo 9: e produzirei descendência a Jacó e a Judá, e um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Aqui é uma promessa para Israel, mas também é uma promessa de restauração para todos os remanescentes que temem a Deus. Deus tem um lugar reservado para mim e para você. Deus tem um lugar reservado para todos os remanescentes que permanecerem fiéis em suas gerações. Deus está procurando homens e mulheres que são verdadeiros adoradores, homens e mulheres que não negam o seu Deus por nada. Deus está procurando homens e mulheres que sejam fiéis no pouco, porque sabe que sobre muito a qualquer momento Ele pode colocar. Deus quer e está procurando homens e mulheres que sejam fiéis em suas gerações, que não se vendam, que não se corrompam, que não se entreguem ao pecado, às coisas e às paixões dessa vida, mas que tenham uma vida de santidade, uma vida reservada, uma vida separada com Deus, porque sabe que Deus vai usar ele em qualquer lugar, em qualquer momento, e seremos os remanescentes dessa geração até Jesus voltar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há uma luta, meu querido. Há uma luta. Eu vou te dizer que debaixo da autoridade de Deus, se você e eu não se entregar de verdade para Deus, nunca nós ficaremos firmes na presença dele. Com esse mundo corrupto, com esse mundo, a Bíblia diz que nós somos entregues, Romanos capítulo 8, entregue à morte um dia inteiro. Todos os dias estamos cercados de coisas pecaminosas, todos os dias estamos cercados de coisas corruptas, que querem nos contaminar, que querem nos corromper, mas se nós estivermos na presença dEle, se nós estivermos separando com Ele, se nós estivermos em vida de consagração, Deus dará o escape, Deus nos dará o livramento, Deus nos dará e nos preservará. Glória a Deus. Aleluia. Chorei mais. Aleluia. Deus vai nos preservar porque é a promessa dele. Ele nos preserva na hora da tentação. Aleluia. São 9:3. Fique logo de pé, por gentileza. Romanos 9, versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. E ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é quem será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. Olha que texto poderoso, que Deus reservará os seus remanescentes salvos. Porque Ele vai abreviar para executar a sua vontade na terra. Olha o que Jesus disse: se os tais dias não fossem abreviados, que virá ainda, nenhuma carne se salvaria. Deus vai abreviar, meu querida, muitas coisas que tem que acontecer dos seus juízos, porque a terra não vai aguentar, a terra não vai aguentar o abalo do nosso Deus. Basta um dedo só de Deus se mover, a terra é abalada, mas para os remanescentes, para aqueles que permanecerem até o fim, há uma palavra de salvação. A Bíblia diz que Deus não predestinou nós para a ira, mas para a santa requisição. Deus diz na boca de Paulo, Tessalonicenses capítulo 5, Deus tem um escape para a sua igreja, Deus tem a sua proteção para com o seu povo, mas a mensagem dessa noite é o aviso de Deus. Deus está avisando nos Estados Unidos, Deus está avisando na Angola, Deus está avisando aqui em São Paulo, Deus está avisando no Brasil, no continente brasileiro, Deus está
avisando a toda a terra. É necessário nós prestarmos atenção nos sinais de Deus. Glória a Porque Deus está avisando Glória a a Deus, terra. aleluia. Fran,